Oi, meu nome é Larissa e no mundo das artes eu costumo me apresentar como Lari Lins. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre materiais de pintura a óleo. Então, vamos direto para o vídeo. Vamos começar falando sobre os polêmicos solventes ou os mediums da tinta a óleo. Eu costumo usar o EcoSolve, mas existem vários outros tipos de solvente. Vou deixar o nome para você aqui na tela. E assim, por que os polêmicos solventes? Geralmente as pessoas desistem de vir para tinta a óleo justamente por causa dos solventes, por ter medo de não saber como usar ou de achar que é difícil demais. Só que é só usar no lugar da água, substituir pela água, literalmente usar como se fosse a água. Bem simples, na verdade. Para mim, a única diferença grande assim de solvente é que os solventes têm um cheiro muito ruim. Então, é importante deixar a janela aberta, deixar um lugar bem arejado, porque o solvente, se você ficar inalando muito, pode até fazer mal. Agora, vindo falar do óleo de linhaça, que também é um medium. Basicamente, ele é usado para você deixar a sua tinta um pouco mais espessa, vamos assim dizer, com mais óleo. E eu digo isso porque o óleo de linhaça, ele não é necessariamente para ser usado como um diluidor da tinta, sabe? Que nem um solvente é. Ele é para você poder construir camadas mais oleosas na sua pintura. Uma explicação rápida sobre uma regra de pintura é a seguinte: não foi eu que inventei esses termos, tá? Esses termos existem dentro da pintura a óleo, que é o seguinte: as primeiras camadas vão ser camadas magras, ou seja, com menos óleo. A camada do meio, ela vai ser com um pouquinho mais de óleo. E a camada de cima vai ser uma camada mais oleosa. Isso porque a tinta a óleo seca de uma forma diferente. E se a gente não construir as camadas dessa forma, pode correr o risco de a camada de baixo estar ainda molhada porque tem muito óleo e a camada de cima ela secar porque ela tem menos óleo. E com isso pode acontecer da sua pintura acabar rachando. Essa é uma explicação bem básica sobre camadas magras e camadas gordas que eu explico em um outro vídeo, vou deixar aqui nos cards sobre como pintar com tinta a óleo. Eu, particularmente, quase não uso o óleo de linhaça, porque eu faço o seguinte: nas primeiras camadas eu uso bastante solvente, eu uso a pintura muito diluída com o solvente. Aí depois, nas camadas de cima, eu uso a tinta mais pastosa com um pouquinho menos de solvente. E nas camadas de cima eu uso a tinta pura, porque dentro dela mesmo já tem o óleo. Então, eu não uso muito óleo de linhaça, eu só uso quando eu acho que tem uma necessidade maior. Só que, assim, sendo bem sincera, eu consigo fazer pinturas bem legais, eu acho, até, modesta parte, sem óleo de linhaça. Eu quase não uso ele. Eu comprei no início, quando eu estava aprendendo sobre tinta a óleo, eu achei que seria um material importante, mas acabou que não. Então, assim, para economizar dinheiro, só comprar o solvente já dá para fazer pinturas a óleo. Agora vamos para o próximo material, que no caso são as tintas. Eu costumo guardar minhas tintas aqui dentro dessa caixinha, porque fica bonitinho, elas ficam organizadinhas. É isso. Minhas tintas. Até hoje eu só experimentei duas marcas de tinta, que no caso foram essas duas aqui. As duas não são de linha profissional, mas eu consigo fazer bastante pintura com elas, são mais baratas, mais acessíveis, né? E dá para fazer bastante coisa, são tintas boas até. Eu costumo usar dessas duas marcas. E tem um seguinte, cada marca, ela tem uma qualidade diferente dentro de cada cor, na minha opinião. Por quê? Eu gosto muito da cor vermelha dessa marca. Eu acho que ela tem um pigmento mais puro, vamos assim dizer. Então o vermelho ele continua bem vivo, mesmo que eu faça mistura com outras cores com ele, sabe? Eu consigo alcançar tons muito diferentes com esse vermelho do que com o vermelho da Acrylex, por exemplo. Só que a tinta branca dessa marca, ela é um pouco menos espessa. Eu acho que a tinta branca da marca da Acrylex, ela é mais forte, ela consegue criar camadas mais grossas, menos transparentes, vamos assim dizer. Essa aqui não, ela é um pouco mais transparente. Mas aí vai de cor para cor. Eu gosto do vermelho dessa marca e eu gosto do branco dessa marca. Então, assim, é uma questão de experimentação de cada marca e de cada cor, então você vai comprando as que você acha que seriam mais legais. Assim, para quem está bem no início da pintura a óleo e não quer gastar muito dinheiro, eu recomendo comprar só 5 cores. As cores primárias e as cores base, que são vermelho, azul e amarelo, e branco e preto. Dentro da tinta óleo, as tintas têm nomes. Por exemplo, esse é um vermelho de cádmio. Existe um vermelho chinês, por exemplo. Cada cor tem um nome diferente.
A minha recomendação de cores para o início da pintura a óleo são vermelho de cádmio, amarelo de cádmio, azul ultramar, branco de titânio e preto. Agora vamos para uma curiosidade das tintas. Todas as tintas a óleo, elas têm um quadradinho aqui na frente delas. E esse quadradinho significa se aquela cor é transparente, semi-transparente ou ela tem cobertura total. Quando o quadradinho está completamente coberto, é porque ela tem a cobertura total. Quando ela tem um quadradinho na metade, é porque ela é semi-transparente. E quando ela tem um quadradinho vazio, é porque ela é transparente. E eu digo transparente no sentido de que, ela não tem cor, ela é completamente transparente, não é isso? Ela tem um pouco menos de cobertura. Eu tenho uma cor aqui, a magenta, ela é com um quadradinho vazio e eu consigo sentir muita diferença com ela, sim. Ela não é tão opaca, vamos assim dizer. Então, fiquem atentos na hora que vocês forem escolher a cor de vocês, porque eu acho que o vermelho chinês é uma cor semi-transparente. Então, tomem cuidado se esse não for o objetivo de vocês e se vocês realmente querem comprar uma cor com cobertura total. Então, fiquem atentos nessa curiosidade sobre as tintas. Agora, vamos para a parte mais triste sobre os materiais de pintura a óleo. Gente, a parte mais cara de qualquer técnica de pintura, com certeza são os pincéis. Gente, até triste. Eu fui semana passada comprar pincéis novos, né? Eu fui numa loja de arte. E assim, tava muito caro. Assim, os pincéis que tinham as cerdas melhorzinhas, vamos assim dizer, que não era aquelas cerdas duras, aqueles pincéis que deixam sua pintura toda marcada, era R$ 35 um, R$ 40. Assim, chocante, tá ligado? E sendo sincera com vocês, pincel de pintura é sempre caro. Então, o que vocês podem fazer? Comprar pela internet os pincéis. Com certeza você consegue achar por um preço bem mais razoável uma quantidade de pincéis maior do que em lojas físicas. Com toda a certeza. Com mais qualidade também. Ou comprem pincéis de maquiagem. Assim, dá pro gasto. Eu não digo que é o mais recomendado e o mais certo a se fazer, mas se é a opção que você tem, vai fundo, tá ligado? Se você pode gastar com pincel, assim, sem problema, tem vários pincéis excelentes. Pincéis de pintura a óleo com cabos mais longos são excepcionais. Porque na pintura a óleo, o recomendado não é você ficar de pertinho ali o tempo todo na tela, é você pintar assim meio de longe para conseguir ver melhor os detalhes, onde você está colocando cada coisa. Aí só ficar de pertinho com o pincel mais fino para colocar os detalhes na hora dos detalhes. Outros materiais que são acessórios são espátulas para poder fazer as misturas das tintas e não fazer a mistura com pincel, que não é recomendado. Além de você sujar as cerdas do seu pincel, você acaba gastando o material, porque fica a tinta ali acumulada no seu pincel. Paninhos para limpar os pincéis e também limpar a pintura quando necessário. Se você aplicou uma cor errada ali ou acha que está num formato errado essa pintura, é só ir lá na pintura ó, e passar o seu pano na pintura mesmo, tirar aquele excesso de tinta. Isso é extremamente recomendado, tá? Façam. Avental, tinta a óleo é uma praga para limpar, só para deixar bem claro. Ou usem uma roupa velha que possa manchar, um potinho para colocar o seu solvente. Se você for usar o óleo de linhaça, não coloca num potinho assim. Deixa dentro do frasco do óleo de linhaça, porque aqui dentro ele vai secar e vai virar uma pedra, ele vai pedrificar. Então não faz isso, eu já fiz, estraguei um potinho desse meu, infelizmente. Mas o solvente você pode deixar portanto que seja com uma tampa que lacre bem. Aí eu boto o meu solvente aqui um pouquinho só para poder molhar meu pincel e diluir a tinta, ou para poder limpar o pincel mesmo. Eu recomendo que sejam potinhos separados. Um para limpar o pincel e outro para diluir a tinta, para você não sujar a sua tinta na hora que estiver pintando. E que tenha tampinha para o seu solvente não evaporar e não ficar com um cheiro péssimo o tempo todo no seu ateliê. Agora, um material extremamente importante e que eu acho muito aesthetic, tá? É a parte que eu acho mais bonita assim dos materiais, que é a nossa palheta de pintura. Vou explicar uma diferença, uma curiosidade. Godê é aquele que tem os furinhos, tá? E palheta é aquele que é plano. Então tem essa diferença aí, godê, palheta, ok? Essa aqui é a minha paleta de tinta acrílica. Eu separo minhas palhetas, eu não coloco tintas diferentes na mesma paleta, porque quando eu for usar vai ser complicado de limpar e depois
o óleo precisa de solvente, aí esse aqui usa água, aí vai ficar tudo misturado, ou quero fazer 2 pinturas diferentes, com técnicas diferentes ao mesmo tempo, aí eu separo as palhetas. Essa aqui é bonitinha, ó, ela é de madeira. Eu encomendei uma parecida com essa para colocar minhas tintas a óleo. Atualmente eu uso as tintas a óleo numa paleta de vidro, vou mostrar para vocês. Essa aqui é a minha paleta de pintura. Assim, ela tá deplorável. Tinta seca, isso aqui não sai. Então, uma dica também: limpa a paleta de vocês depois das pinturas. Eu não fiz isso, agora está assim. Essas tintas aqui estão meio molhadas ainda, tá? Então não vou encostar. E ó, ela é de vidro, e a paleta de vocês pode ser qualquer coisa, literalmente. Pode ser um prato, pode ser uma bandeja, pode ser um azulejo, pode ser qualquer superfície que a tinta óleo não seja absorvida, que o óleo não seja absorvido. Isso aqui, por exemplo, é uma tábua de corta-carne. Mas já que eu destruí a minha sem querer, eu encomendei uma nova, eu comprei uma nova pela internet. Agora, para finalizar, vamos falar do suporte, onde que a gente pode pintar com tinta óleo. O comum é ver as pessoas pintando nas telas, certo? Mas com a tinta óleo a gente pode sim pintar outras superfícies diferentes. Pode pintar em papel de gramatura alta, em papel paraná, que é tipo um papelão fininho. Porém, todas as superfícies que você for pintar com a tinta óleo, você precisa preparar ele com gesso acrílico primeiro. Gesso acrílico é um material que você compra pronto nas lojas de arte e ele serve para poder proteger a superfície que você está pintando e para a tinta também não ser absorvida por aquela superfície. Se você já tentou alguma vez pintar com tinta óleo num papel, você consegue ver o óleo se espalhando, sabe? É meio esquisito, você não consegue criar camadas, você não consegue espalhar bem a tinta, é bem esquisito. Então, sempre que você for pintar com tinta óleo, em tela, em papel ou em papel paraná, você precisa preparar com tinta acrílica para proteger a superfície e a tinta não ficar sendo absorvida à toa e você gastar material à toa também. E vai ser ruim de pintar, o processo vai ser esquisito. Outro material também usado é a lixa, e a lixa a gente usa para poder lixar o gesso acrílico que a gente passa no nosso suporte. Isso para a tela ficar mais lisinha, a tinta deslizar melhor, sabe? Ficar menos poroso a nossa superfície que a gente for pintar. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre pintura a óleo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler tudo que vocês mandarem para usar de sugestão para os próximos vídeos. Me segue também nas outras redes, porque eu vou falar mais sobre tinta óleo, caso esse seja o interesse de vocês. Se inscreve no canal, porque eu vou falar mais sobre esse universo da tinta óleo. Se vocês gostaram, deixa o like para eu saber que vocês estão curtindo o meu conteúdo. Eu sou nova aqui no YouTube. Então, para eu poder continuar postando, eu preciso saber o feedback de vocês. Ah, e eu vou deixar a lista de materiais aqui na descrição, beleza? E é isso. Tchau!